O que é tuberculose? Tuberculose é uma doença infecto-contagiosa de transmissão preferencialmente respiratória. É considerada uma das doenças mais antigas da humanidade. Existe descrição de casos desde múmias pré-colombianas, antes de Cristo, os faraós, as múmias do Egito. E é uma doença que nós convivemos desde que nós nascemos, principalmente no Brasil, já que a prevalência da doença no nosso país ela continua sendo muito alta. O que pode causar a tuberculose? Então, a tuberculose é uma doença que é causada por um agente específico, chamado Mycobacterium tuberculosis, ou bacilo de Koch, BK, como é popularmente conhecido. É uma doença que atinge qualquer idade, qualquer sexo, e é uma doença extremamente comum no nosso meio, e é uma doença que tem muito impacto social e tem muita relação com as condições socioeconômicas de um país. Como acontece a transmissão do vírus da tuberculose? Então, a tuberculose é uma doença muito comum no nosso meio. O Brasil é um dos 20 países do mundo que tem os maiores índices epidemiológicos de prevalência e de incidência. É uma bactéria que nós convivemos ao longo da nossa vida, ao contrário de países, principalmente do hemisfério norte, que a doença tem uma baixa prevalência, as pessoas não têm contato com esse bacilo. A transmissão ela é quase que exclusivamente por via respiratória, então você tem que ter uma pessoa doente, tossindo principalmente, para que elimine as gotículas do escarro e infecte as pessoas que estão ao redor dela. Acredita-se que o contágio tem que ser por uma exposição prolongada e alguém que convive com um paciente que seria o caso do índice. No passado existia uma transmissão através do leite, né? Através do Mycobacterium bovis, mas o leite é pasteurizado hoje em dia, então essa transmissão praticamente não existe mais. Existe vacina para a tuberculose? Então, a vacina que existe no mundo, no Brasil especialmente, é a vacina BCG, que é do bacilo Calmette-Guerin, que ela é aplicada, se possível ainda ao nascer, a criança recebe essa vacina na maternidade. Ela tem uma proteção de aproximadamente 5 anos de duração e visa principalmente a proteger contra as formas graves de tuberculose, formas disseminadas e formas do sistema nervoso central. Mas é importante frisar que a vacina ela não protege a criança quando ela se expõe a algum adulto ou jovem que esteja com a doença em atividade e mesmo vacinada ela pode se infectar e adoecer. E só para citar um exemplo, a mãe, quando ela está com tuberculose e não sabe, ao dar luz à criança, ela pode amamentar essa criança e se ela não souber que ela tem tuberculose, mesmo a criança estando vacinada, essa criança pode se infectar pela mãe, porque a vacina não consegue evitar que exista essa transmissão e o posterior adoecimento. Quais são os principais sintomas da tuberculose? Nós, didaticamente, dividimos a tuberculose em forma pulmonar, que é mais frequente, e forma extrapulmonar. Não existe nenhum órgão do nosso corpo que seja protegido contra a tuberculose. O bacilo, ele penetra geralmente nos pulmões, ali ele pode ficar num estado de latência, num estado de inatividade, ou ele pode se desenvolver e a doença se manifestar principalmente na juventude, na idade adulta e, à medida que a nossa população envelhece, nos pacientes mais idosos. Qualquer órgão, como eu já tinha mencionado, pode desenvolver a tuberculose, mas a grande dificuldade é no diagnóstico das formas extrapulmonares, já que a forma pulmonar, geralmente o diagnóstico é feito através da coleta de escarro, de secreção respiratória, e nas formas que não são pulmonares, nas formas extrapulmonares, você precisa obter um tecido do órgão acometido, para nesse tecido você fazer um estudo histopatológico e tentar identificar o bacilo pela pesquisa e pela cultura. Como funciona o tratamento para a tuberculose? O tratamento para a tuberculose é feito através de medicamentos orais, que têm que ser dados ao paciente, preferencialmente sob supervisão de um profissional de saúde. Então,
ele comparece uma unidade básica de saúde pelo menos 3 vezes por semana em jejum para tomar as medicações das mãos de um profissional de saúde, para que a gente tenha certeza de que essa medicação está sendo realmente ingerida e que não exista um risco do paciente abandonar o tratamento e não obter o sucesso que é o que se deseja, né? Os medicamentos para tuberculose, eles são utilizados em todo o mundo, são praticamente os mesmos medicamentos, os mesmos esquemas, né? A diferença é que tem alguns países em que não existe um controle tão rigoroso da medicação. A medicação nem sempre é centralizada pelo governo, mas no Brasil, por exemplo, essa medicação só é distribuída pelo governo. Ninguém pode comprar remédio para tuberculose em farmácia, né? E essa medicação sendo distribuída pelo governo, é garantida a qualidade da medicação. Existem as unidades em que fazem atendimento dos pacientes com tuberculose e liberam os medicamentos. E esse tratamento ele é feito por pelo menos 6 meses, desde que feito sob forma regular e ininterrupta, com o paciente fazendo consultas periodicamente na unidade de referência em que ele faz o atendimento. Existem grupos ou fatores de risco para desenvolver a tuberculose? Os fatores de risco existem, eles são didaticamente subdivididos em individuais e coletivos, né? Os individuais preferencialmente são ser portador do vírus HIV, ser diabético, ser alcoólatra, ser morador de rua e utilizar drogas, principalmente drogas inalatórias, né? Drogas como maconha, crack, entre outras drogas ilícitas, né? E os fatores de risco coletivos, eles são principalmente para profissionais de saúde, né, que atuam em unidades de saúde, né, sejam emergência, hospitais ou até atividades ambulatoriais. Pessoas que permanecem por um tempo prolongado em hospitais psiquiátricos, em asilos, em presídios, né, são estabelecimentos que nós precisamos ter mais atenção e fazer o que nós chamamos de busca ativa dos sintomáticos respiratórios. Sintomático respiratório, como já mencionei, são pessoas, principalmente jovens e adultos, que têm tosse há mais de 3 semanas. E sendo essa definição obtida, é preciso que se faça uma coleta de exame de escarro, preferencialmente, para tentar identificar um caso precocemente e você interrompa a cadeia de transmissão. É muito importante que a gente faça periodicamente essa busca ativa, porque são nesses locais mais aglomerados e que vão se identificar as pessoas com tuberculose. Enquanto o paciente está tossindo, o diagnóstico não é feito, ele continua transmitindo o bacilo e pode transmitir e infectar as pessoas que estão ao seu redor. Essas formas individuais elas têm que estar sempre valorizadas, porque são grupos que têm maior chance de ter tuberculose. Então, o nosso olhar tem que ficar muito mais atento nos pacientes portadores de HIV, portadores de alcoolismo, fumantes, diabéticos e pessoas que estão em situação de rua, né, os moradores de rua. Como está o cenário atual da tuberculose no Brasil? Atualmente, durante a pandemia da Covid-19, o cenário está muito preocupante, porque o foco está todo nessa pandemia e o que nós temos observado é que o diagnóstico de tuberculose, tanto pulmonar quanto extrapulmonar, eles estão sendo um pouco negligenciados, porque a preferência do atendimento médico hoje é nos pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19. Então, eu tenho observado formas graves de tuberculose, que eu já não via há bastante tempo, e uma das razões que nós temos observado é que as pessoas ou têm evitado procurar um atendimento médico para não se expor ao risco de infectar pelo vírus SARS-CoV-2, coronavírus, num estabelecimento de saúde, e algumas vezes o profissional ele está principalmente preocupado em afastar o diagnóstico de Covid-19 e aí ele não se atenta que o paciente é portador de uma história crônica, que ele está tossindo já há alguns meses, que ele precisa de uma investigação direcionada para a tuberculose. Antes do cenário da Covid-19, da pandemia, nós tínhamos uma média histórica na nossa cidade, São José dos Campos, de 200 casos novos por ano. E no país, de um modo geral, nós temos uma média de 80 mil casos novos por ano. É uma doença ainda que tem uma mortalidade que não é desprezível, uma taxa de abandono muito acima do desejável, e nós não vemos realmente para essas próximas décadas a mínima possibilidade que essa doença venha a ser controlada e ela seja erradicada. Ainda é um sonho muito distante de acontecer.
É possível prevenir a tuberculose? Existe a prevenção através da vacina, quando a criança nasce, né? E existe uma outra prevenção, que é através de uma medicação chamada isoniazida, que faz parte do esquema de tratamento da tuberculose, que é composto de 4 medicamentos que são oferecidos durante os primeiros 2 meses e mais 2 medicamentos que são oferecidos nos 4 meses restantes, totalizando 6 meses. Esse medicamento ele pode ser utilizado em casos selecionados e bem indicados para a prevenção do adoecimento. Então, por exemplo, quando você identifica um paciente portador de HIV, você precisa submeter o paciente a um teste chamado PPD, que é um teste que se aplica no antebraço do paciente, para identificar se ele é portador da infecção tuberculosa, e aí, sendo identificado, você utiliza preferencialmente isoniazida ou rifampicina num tempo um pouco menor, mas isoniazida você faz por 6 meses, com a intenção de reduzir a chance de que ele venha a ter tuberculose nos próximos anos da sua vida. Esse tratamento ele é também fornecido pela rede pública, os pacientes precisam tomar essas medicações todos os dias para que você obtenha a chance de evitar o adoecimento no futuro. Existem algumas outras medicações que têm sendo pesquisadas para tentar encurtar o tempo de ingesta da medicação, porque 6 meses não é um tempo curto, mas hoje o que nós dispomos no Brasil de fato é a utilização da isoniazida, da rifampicina separadamente ou conjugadas. A tuberculose tem cura? Tem cura. Se o paciente faz a tomada diária da medicação regularmente durante o tempo mínimo de 6 meses, a chance de cura é muito próxima de 95%, né? Agora, por outro lado, quando ele não cura, ele toma a medicação de forma irregular. Por isso que se valoriza tanto o tratamento supervisionado, que é feito pelas unidades básicas de saúde por um profissional de saúde. E ele aumenta o risco de insucesso no tratamento ou de falência. Ele não curando, que seria nosso principal objetivo, ele desenvolve uma forma potencialmente resistente que não vai curar com o esquema básico, e ele pode transmitir essa forma resistente para as pessoas que convivem ao seu redor. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.